Você já ouviu falar sobre análise técnica? Analisar uma ação para ter um ganho no curto prazo, aqueles gráficos subindo, descendo, verdinho, vermelhinho, e tem dúvidas sobre como funciona? Será que é para você que está iniciando? Será que você pode usar duas ou mais estratégias ao mesmo tempo? É sobre isso que você vai aprender nesta aula. Pega aí papel e caneta na mão, que está na hora de mais uma aula aqui no canal. Hoje nós estamos recebendo o Henrico da Levante Ideias Investimentos, nossa parceira. Henrico, seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Anderson? Prazer estar aqui com vocês. Bom, prazer é todo nosso e hoje aqui com a família Excelência no Bolso, os excelentes, nós vamos trazer toda esta possibilidade, né? Bolsa batendo aí os 130 mil pontos, PIB crescendo no primeiro trimestre, empresas aí já tendo um valor mais alto, outras ainda valor descontado, mas aquela velha pergunta que a gente faz, é possível ganhar uma boa lucratividade na bolsa no curto prazo, respeitando os devidos riscos? Vou direto ao ponto, Anderson. É possível, desde que a gente saiba o que fazer, né? Exatamente o que olhar, né? Então, você comentou bolsa, 130 mil pontos, né? É recorrente no mercado, a gente pergunta, ficou caro, ficou barato? São pontos, né, de dúvida, né? E a gente trouxe um material, a gente preparou um material para iniciantes, o que olhar e como olhar. Então, é um e-book de análise técnica que ajuda os iniciantes, né, a saberem o melhor momento de entrar na operação ou de sair de uma operação. Que legal. Pessoal que já está aqui no Excelência no Bolso, a gente já recebeu vários analistas da Levante 10 Investimentos e sempre a gente trazendo um teor mais de fundamentos, velho investe, pensando para o longo prazo, né? E a análise técnica, ela tem uma característica diferente. Você poderia citar para nós as principais características? Além disso, você vai receber um e-book fantástico que eu acabei de ler, estudar e já aprendi muito neste e-book feito aí, assinado pelo Henrico, sobre análise técnica. Quais são as principais características, os principais desafios que o investidor iniciante ele vai enfrentar, que ele precisa tomar cuidado? Sem dúvida, acho que como qualquer iniciante, né, em qualquer tema, isso extrapola mercado financeiro, o iniciante acaba pecando em algumas utilizações erradas da teoria, né? Seja na análise fundamentalista, seja na técnica, não tem uma análise que prevalece, mas na análise técnica, que é muito comum, ela é muito difundida, né? Às vezes o iniciante quer comprar um rompimento de resistência, ele quer vender no rompimento do suporte, e acaba esquecendo o que está por trás desses padrões, né? O que quer dizer o preço romper um determinado nível de suporte ou resistência. No e-book a gente explica um pouco mais desses indicadores, né? E principalmente a gente se atém muito a um princípio básico da análise técnica, que é a tendência, né? Então, se a gente pegar um exemplo prático de Vale, né, que tem ótimos fundamentos, surfa a onda do minério de ferro que está cada vez mais alta, etc., a gente consegue observar a linha de tendência de alta que ela está surfando no curto prazo. Então, o investidor, sabendo identificar esse padrão, sabendo estar no lado certo da tendência, com certeza vai conseguir ter muito melhores investimentos. Legal. Né? Assim como na análise de fundamentos, a gente tem lá preço sobre o valor patrimonial, o EBITDA, até todo aquele trabalho que a gente sabe que é importante analisar os fundamentos, dentro da análise técnica também é uma metodologia, né, que tem gráficos que auxiliam várias plataformas, mas tem esses fundamentos também dentro da análise técnica. Se está num momento de tendência, de alta, o que eu observo, que tipo de média, o que o investidor iniciante, quando ele olha para um gráfico, né, de velinhas para cima, para baixo, verde, vermelho, quando ele vê aquele crescimento ou aquela ação caindo naquela semana, daqui que ele precisa olhar que, para quem está iniciando, são os pilares que ele fala assim, pô, isso aqui é a parte mais importante que não posso desprezar. Perfeito, Anderson. A gente detalhou alguns dos principais no e-book, alguns dos que a gente traz para a live, até para não se estender muito, a gente pode falar de linha de tendência,
né? Então, identificar se o mercado está em tendência de alta ou tendência de baixa. Isso pode parecer fácil, muitas vezes, para o iniciante, olhar a linha e determinar se o preço da ação está subindo ou caindo, mas é importante se atentar a padrões de confirmação dessa tendência, né? Que são momentos de teste na linha de tendência, ou seja, quantas vezes o preço confirma, chega num determinado nível de patamar que confirme de fato essa tendência. Um outro fator que a gente pode trazer aqui para a nossa conversa são as linhas de suporte ou resistência, que combinam um pouco disso que a gente está falando de tendência, reforçam alguns pontos das linhas de tendência. E um terceiro fator muito importante também é o volume, né? Tem um indicador chamado On Balance Volume, o OBV, que determina o quanto daquela tendência está sendo confirmada pelo volume transacionado naquela ação. Que legal, né? Eu já operei várias vezes assim, pegando todos os fundamentos do Rafa lá com a Bolsa 3.0, que traz às vezes 45 dias, 50, 60, talvez um pouquinho menos, né? Em toda essa metodologia que você hoje trabalha dentro da Levante 10 Investimentos, tem um prazo específico? Você já desenvolveu alguma metodologia que para o investidor, olha, durante X dias é possível fazer alguma operação? Sim, a gente está com um produto, na verdade, Anderson, que a gente traz já há algum tempo, na verdade, a gente vai abrir esse produto em breve aí para os nossos clientes, que ele propõe uma estratégia de curto prazo, perdão, na bolsa, né? Comprando na segunda-feira, vendendo na sexta-feira. Muito embasada em princípios de análise técnica e combinando aí com todo o restante de informação que a gente já possui aqui dentro de casa na Levante. Ó, muito bom. Agora, imagine que quem está nos assistindo já está lá construindo a sua carteira para longo prazo, tem a sua reserva estratégica, tem o seu percentual de renda fixa e está com uma boa reserva lá de dinheiro que ele pode, né, correr um risco. Então, ele já analisou o perfil dele e ele tem lá aquele percentual, uma determinada quantidade de dinheiro que ele pode investir, né, no risco. O que para essa pessoa que está iniciando, existe um percentual, dá para trabalhar análise fundamentalista de um lado e trabalhar análise técnica pensando num ganho aí no curto prazo? Eu só acredito que as duas escolas elas são complementares, né? Eu acho que assim boa parte do sucesso de estratégia, seja do curto, longo prazo, eu acho que combinam as duas escolas, né? Amantes da escola da análise técnica criticam o fundamento porque muitas vezes demora, né, para o preço e valor eles se conversarem, né? Quem ama a escola fundamentalista critica a análise técnica falando que é só curto prazo, né? Quando na verdade eu acho que combinando as duas, usando diversas informações importantes, a gente consegue ter um melhor resultado, né? No produto que a gente está trazendo, né, por ser curto prazo, teorias, né, princípios da análise técnica favorecem muito mais a compra, né, ou a venda de determinado papel no curto prazo, e isso sim, eu acho que pode ser um grande diferencial desse produto. Legal. Bom, quando a gente faz essa análise de fundamentos, né, a gente traz muito aqui o Rafa, o Edu, né, falando sobre essa análise top-down, né, de cima para baixo, os melhores setores. Na análise técnica, tem os melhores setores ou são só os gráficos que são a parte mais importante? Não leva em consideração a priori, né, se um determinado setor está mais aquecido ou não na economia, ou só mesmo aquele comportamento, né, emocional da bolsa, às vezes as pessoas comprando e vendendo por medo ou por expectativa. Leva em consideração também algum tipo de setor ou não? Olha, na análise que eu faço, é muito boa pergunta, na verdade, porque é um ponto principal e é chave. Também eu faço essa análise top-down de setores, né? Eu imagino que a cesta de dinheiro ela é uma só, então tem sempre setores que capitalizam melhor um fluxo de capital, né? Seja para investimento. Então, recente a gente viu talvez um possível ciclo de commodities e os papéis desse setor avançando. Então, para análise técnica, para seleção de papéis de curto prazo, é de suma importância a gente avaliar primeiro quais setores estão mais favoráveis e também apresentam as linhas de tendência de alta ou de baixa, e aí sim fazer uma análise micro de quais papéis dentro daquele setor apresentam um fluxo técnico mais adequado àquele momento.
Uhum. Né, uma das principais características que os investidores buy and hold, né, tem é assim, olha, vou comprar hoje e só vou mexer daqui a 5 anos, 10, 15, né? Hoje a mentalidade vem mudando muito, né? Dá para ir mudando aí ao longo do tempo. Mas pelo que a gente observa, numa análise técnica, há uma necessidade maior de um estudo contínuo, de um estudo quase que em tempo real, para entender como que o mercado está se comportando e como que ele vai, né, se mover dentro desta análise. Então, ou seja, é bem mais dinâmico do que a parte de fundamentos? Com certeza, Anderson. Na verdade, o que a gente, dentro de uma tendência de alta de longo prazo, né, que seria, esse é o nome na análise técnica do buy and hold, né, a gente tem nesse ciclo de 5 anos que você citou, diversos períodos de alta e baixa daquele papel. Obviamente, o investidor de longo prazo, ele imagina que aquele papel vai valer mais em 5 anos. Porém, a análise técnica consegue determinar, dentro dessa tendência de longo prazo, movimentos chamados tendência primária, secundária e assim por diante. Uma vez que o papel ele sobe e depois ele recua em preços, ele sobe e recua um pouco menos em preços. Isso faz com que a estratégia buy and hold na análise fundamentalista seja aplicada também à análise técnica no curto prazo. Eu falei de tendência de alta, mas o mesmo é verdade para uma tendência de baixa. Então, você citou muito bem, Anderson, é um movimento muito mais dinâmico porque tenta pegar todo o ciclo de alto e baixo dentro de um longo prazo de investimento. Legal. Para a gente finalizar, olha, você vai ter um e-book gratuito, completo, para você que está iniciando, para entender se é o seu momento, conhecer, eu super recomendo que você entenda como funciona a análise técnica. Se você já está usando a análise fundamentalista, continue, diversifique bem aí a sua carteira, porque é um momento que nós estamos vivendo, eu pelo menos acredito muito que a gente vai crescer muito na Bolsa, nós estamos crescendo muito com os investidores no Brasil e importantes casas de análise, principalmente a Levante, que é a nossa parceira, já estão, né, figurando aí como empresas que trabalham com educação financeira, investimento, essa mudança de mentalidade do brasileiro para que ele possa ter esta liberdade, né, e utilizar o dinheiro, né, de uma maneira inteligente. Henrico, para aquelas pessoas que estão aqui, nos acompanharam até agora, qual que é a sua mensagem final para quem quer entender um pouco mais de análise técnica? Bom, para quem nunca ouviu falar ou não está tendo sucesso na análise técnica, eu recomendo que baixe o e-book. Eu acho que é um material que a gente preparou de forma gratuita, com o intuito de explicar os principais pontos que a gente precisa olhar para tentar ganhar ou perder pouco dinheiro, saber do risco que é a Bolsa de Valores no curto prazo e aí sim tomar a melhor decisão de investimento. Então, para quem nunca ouviu falar de análise técnica, vai conseguir acompanhar esse material. São os principais princípios, os principais pontos que a gente tem que olhar quando a gente está falando de análise técnica. Legal. Henrico, é a sua primeira vez aqui no canal Excelência no Bolso. Foi um prazer conversar com você. Mas aqui tem um desafio, Henrico. É o seguinte: para que você volte, a gente tem que ver se a galera gostou do conteúdo. E para isso você vai colocar a hashtag Volta Henrico. Caso você queira que a gente converse mais com o Henrico, que ele traga mais informações para você que vai investir aí pensando na análise técnica, para você que quer aí de uma maneira inteligente ter ganhos na bolsa, principalmente nesses ciclos, e são muitos que vão vir pela frente. Então, Henrico, depois nós vamos ver a temperatura, como que vai ficar aqui, se o pessoal vai deixar uma hashtag Volta Henrico. Deixa a sua mensagem final aqui para a galera do Excelência no Bolso, por gentileza, Henrico. Prazer falar com você, Anderson. Prazer falar com todo o público do seu canal, extremamente qualificado. Hashtag Volta Henrico. Se você quiser saber mais sobre análise técnica, conte com a gente aqui da Levante. Legal. Henrico, foi um prazer receber aqui e nos vemos em breve. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.